seja breve o existir neste mundo. O tempo de Deus é pra sempre. Eu vou viver a vida eterna. No mundo onde tanta gente reclama e canta a morte, a pornografia, a violência, a mentira, nós queremos cantar a vida. E sabemos que a vida tem nome. Sabemos que a vida é Jesus. Cantar a vida é cantar o Senhor. Como eu, esse CD foi gestado menino simples no coração do Biguá. A taipa do fogão da casa de Quinzinho em Nazaré, meus pais, foi a minha primeira Betânia. A origem do Padre Léo, que é a mesma minha, facilitou muito a vida, a intimidade em família e esse valor do afeto, de fazer junto, de ter a sensibilidade das pequenas coisas, especialmente com também a relação com a natureza, né? Porque tudo isto dá uma sensibilidade para aquele que tem a origem na zona rural, especialmente montanhosa, como é a nossa região do sul de Minas. Então era uma vida muito difícil. Quando a pessoa ficava doente, para achar médico, era uma viagem muito longa. Eu, por exemplo, perdi 4 irmãos por falta de recurso. E eu não morri de milagre, porque tinha crise de bronquite. E imagine fazer 32 quilômetros numa charrete, embaixo de chuva, e às vezes parando ainda para emprestar dinheiro do avô, de um tio, para levar na cidade. Então, você não tinha recursos econômicos. Você não tinha cuidado de roupa. Roupa você tinha. Lá em casa, por exemplo, tinha um guarda-roupa com 2 portas. Cabia a roupa de todo mundo. Travesseiro, cobertor, ainda sobrava espaço para a gente brincar lá dentro, esconde-esconde. Uma família verdadeiramente cristã. Isso é uma família verdadeiramente cristã. Pela oração, pelo modo de viver, em família e tudo mais. Uma família cristã. Eu nasci no dia que fazia 10 anos de casados. Olha que presente papai e mamãe ganhou. 10 anos veio eu. E eu fui o 9º filho. Meu filho. Lá em casa era assim. Que era igual a banheira de rodoviário. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. Morava na roça. Mamãe não tinha babá. O único que tinha é que nós babava, mas o resto não. Agora você imagina lá na roça, lá no Biguá, sem luz elétrica, sem água encanada, 2 quartos, sala e cozinha. Como é que mamãe cuidava daquela pilha toda? Mamãe inteligente. Mamãe pediu ao papai, ele fez um caixote de madeira. Ela forrou o caixote com um colchão de palha e punha nós lá dentro. Ele reuniu todos os nossos amiguinhos, primos, parentes, descascamos muitas laranjas, colocamos em latinhas de massa de tomate e fomos para trás de casa, onde tinha uma pedra bem alta, e foi ali que o Léo celebrou a primeira missa. Só que no final, sempre aquela criançada toda se empurrando em cima de uma pedra, caiu e quebrou o meu óculos. E mamãe, como nunca gostou que nos brincássemos com as coisas de Deus, falou: isso é praga, vocês estavam lá brincando com coisa séria. Sempre me chamou muita atenção, porque quem conhecia o Léo, em pouco tempo conhecia a família dele. Porque ele fazia questão de levar até lá e de trazê-los até aqui. E podia ser quem fosse, entrava na família dele. E aí a família dele acolhia, como o Léo acolhia. O padrinho, seu Kim, ele
brincava, falava, e tirava o sarro, contava piada, tinha sempre uma expressão para dizer, tinha sempre uma forma de acolher, mas sempre que podia estava ali, junto. E se você deixava um pouquinho de ir para lá, eles reclamavam. E eu dizia isso para mamãe: tudo que o papai recebeu, ele recebeu por causa dela, e ela recebeu por causa dele, porque um cuidou do outro. Ela cuidou dele a vida inteira e ele cuidou dela. Um cuidava do outro. Ele foi mãe dela e ela foi mãe dele. Ele foi pai dela e ela foi pai dele. Quantas vezes? Na hora das dores dele, ela era a mãe e o pai. Na hora das dores dela, ele era o pai e a mãe. Papai foi mãe lá em casa muitas vezes. Não só mãe de mamãe, não. Mãe dos filhos, mãe das noras, dos genros. Mamãe viajava, papai ia para a cozinha, fazia comida, cozinhava, lavava a louça, limpava, arrumava. Papai nunca saiu do seu quarto sem deixar a cama desarrumada. Pela doença na perna, ele tinha uma dificuldade muito grande de caminhar, ele sempre levantava mais tarde. Mas podia saber de quando você ouvia o barulho que ele estava levantando, levava uns 15 minutos para ele sair. Ele estava arrumando a cama, esticadinho. Tudo, cuidado. Quem arruma a cama, arruma o coração, arruma os outros. Então, o Padre Léo, ele é da região da minha família também, Itajubá. Minha mãe é Itajubá, Santa Rita de Sapucaí. Então, o Padre Léo conhecia muitos meus tios. Tinha o tio Dito, chama tio Dito Lesado, é engraçado o nome. O Padre Léo conhecia minha mãe, então eu conheci o Padre Léo bem antes dele ser padre, já no tempo de... bem antes de ser seminarista. Nesse tempo a gente já tinha uma amizade. Nelson tem um tio que está no céu, foi um grande amigo meu. Eu era moleque, a gente cantava seresta junto, lesado, né? Quem diria que eu ia estar lançando um CD aqui? Quem diria que eu ia estar com você aqui? Que coisa boa, Nelson. Já pensou? Que beleza. Esse menino mora aqui, não paga um centavo de aluguel. Esse mora aqui. O Padre Léo resgatou algo que todo mundo tem saudade, que é a sua história. E ele não negava a sua história. Não tava um casalzinho de mineiro, velhinho. Eu sou mineiro, eu tenho que falar de nós, velho. Se eu não falar de nós, quem fala? Casalzinho de mineiro sossegado, sentado na alpendre. Daí a pouco o marido falou: mulher, lá na estrada quem tá vindo é o compadronho. Parece que ele mesmo. Oi, onde será que o compadronho tá indo hora dessa? Não sei, tá vindo. E o compadronho com a mãozinha pra trás, andando. Vem vindo na estrada, parou na porteira. Falei: mulher, tá vindo aqui em casa. Falei: é mesmo, tá vindo. Aí veio: ai, compadre, não vai o senhor? Vem, a senhora, graças a Deus, criança do bom. Tomar um café? Popopó, falei: popó. Sentou: compadre, aqui devo a honra dessa visita. Foi uma curiosidade minha. O senhor não comprou um cavalo novo agora, de uma raça muito chique? Foi: comprei. Por acaso ele fuma? Cavalo fuma? Falei: não, porque... então tá pegando fogo lá no celeiro. Tem fumaça lá, eu vi lá de casa. Então ele vem naquela paciência para dar uma notícia. Essa hora já tinha pegado fogo, já tinha acabado com tudo. O encardido é assim. Ele vai enrolando, ele tem calma. Ele joga isso e fica esperando. Ele está te esperando já. O Léo fez com que a experiência que ele viveu em casa se tornasse de fato parâmetro para que ele se tornasse o homem, o religioso, o padre que ele foi. Os valores que ele cultuou lá, que ele experimentou lá, é que ele desenvolveu no ministério dele. Não a roça como nostalgia,
Mas esses valores de simplicidade, de proximidade, de cuidado, de família, de interação, dessa coisa que você briga, mas você tá junto, você ama. E atrás de você eu trouxe a minha mãe. Ó. Viu? Tome benção, faz favor. Ai, errei? Dona Nazaré. Dona Nazaré. Não pode chamar de Zezé, não? Faça o favor de tomar benção com respeito, rapaz. Oh. Senão ela mete a mão na orelha sua, né? Benção, mãe. Que Deus te abençoe, filho. Viu que chique? Todo mundo pra sala. Olha só onde é que nós estamos. Aqui começa o Biguá. Famoso, existe de verdade aqui em Minas Gerais. Olha a prova ali. Ali atrás tá a antiga estação ferroviária do Biguá. E essa estrada aqui, ó, é a estrada que leva pro Biguá. Vamos lá, vamos conhecer. Vem! Toque o berrante, seu moço, que é pra mim ficar ouvindo. Quando a boiada passava, que a porteira ia fechando. Se você quiser saber mais dessa história da primeira comunhão, ele conta no livro Rastro de Deus. Capítulo deixa eu ver. Capítulo Sala de Espelhos. Mas vai se ver se lê o livro inteiro, né? Não vai direto no capítulo. Viu, né? Olha, Zezinho. Vamos, Zezinho. Vamos passear, Zezinho. Tchau. E pra você que quer saber mais sobre fogão a lenha, um especialista na taipa, Padre Léo. Agora o Padre Léo tá sentado na taipa do fogão. Ao contrário do que muita gente pensa, é assim que senta na taipa. Não é do jeito que eu fico lá dentro do fogão, não, né, Padre? Aonde você fica lá é pra pôr a panela. Ali põe o fogo. Aqui é a taipa. Porque lá não é taipa. Lá é o fogão. Isso aqui é a taipa. Taipa é como se fosse assim uma área do fogão. A varanda do fogão. E aí, conforme o número de filhos, é esse tamanho aqui, ó. A nossa casa lá, por exemplo, isso aqui dava uns 15 desses, né? Porque tinha que caber todo mundo aqui assim. Aí no frio põe fogo ali, ó, Miramar. Você fica aqui feito uma lareira. Aí fica as panelas. Lá é ó, chaminé. Aqui no Bigá chama-se chuminé. E ali o forno para fazer pãozinho de queijo. E o que é aquele negocinho ali, ó? Aquele negocinho de metal? Aquilo lá é o regulador da fumaça. Conforme você vai acendendo o fogo, para que, veja bem, o povo da roça sabe física. O ar quente sobe. Então, para que o fogo vá para dentro lá e mantenha aceso, você vai abrindo devagarinho o regulador do chaminé. Ele acha espaço, sobe, para ir em contato com a atmosfera, cria como se fosse um vácuo, sugando o calor. E aí você regula na medida correta, mantém o fogo sempre quente. Padre Léo também é a cultura de fogão de lenha. Se você quer saber tudo sobre fogão de lenha, é só entrar em contato. O telefone aí. Hoje nós estivemos no Biguá, mas nas próximas tendas nós continuamos seguindo o Padre Léo. Ai meu Deus, como era bom. A gente se reunia lá na taipa do fogão. A gente se reunia lá na taipa do fogão. Mandioca. Muito bom, Miramar. Essa coisa mesmo do sul de Minas, da raiz da família, é onde pegava o povo. Qualquer região do país ou do mundo, qualquer classe social, encantava nas pessoas essa capacidade do Padre Léo de ir para o testemunhal. Quer dizer, ele começava a contar uma coisa e ele embasava aquilo de repente com o testemunho dele. Nós na roça, nós levava matula. A mãe fazia aqueles frango assado, recheado, com as paqueras dentro. Nossa Senhora. Que as garrafas de tubaína, com café com leite dentro. Fazia a tampa com a paia do milho.
E na hora que parava para comer, ele inchava a mão. Limpa o cabelo, limpa. Comida de casa, né, besta? Mãe fazia bolão, aqueles bolão de fubá, minha Nossa Senhora. Eu comia um daqueles sozinho. A forminha. Eu, quando eu era molequinho lá no Biguá, não sabia tabuada. Ficava de castigo no final da aula. Agora eu gostava que a professora, ela morava em outro lugar, morava lá no Salto. Ela morava no Rio Claro. E aí ela tinha que pegar a charrete dela e ir embora. Ela deixava a servente para tomar a tabuada da gente. E a servente não sabia ler só com os olhos, ela lia com a boca. Assim, 1 vez 1. Então eu treinei olhar para a boca da servente. Ela assim, 2 vezes 2, 4. Acertou! Com a servente eu não errava nunca. No sábado à tarde, o jipe do Padre Arlindo desceu levantando poeira pela estreita estrada do Biguá. Leão estava preparando mandioca para tratar dos porcos e das galinhas. Viu o jipe do padre e pensou na tristeza de não poder fazer a primeira comunhão. E não foi só Leão que pensou no assunto. Dona Nazaré pôs a cabeça para fora da janela e chamou o menino, que veio correndo estabanado. Uma luz se acendeu em seu coração quando a mãe o mandou tomar banho e colocar uma roupinha melhor. Não eram 4 horas da tarde quando o Leão e sua mãe desceram rumo à capela de São Benedito. O Padre Arlindo estava tomando café na casa do Onofre. Sua batina preta era um fascínio à parte. A força de sua mão então era temerosa. Ele gostava de apertar a mão de Leão, dizendo que o menino seria padre. Como ser padre? Se nem posso tomar a comunhão, pensou o Leão em seu coração. Já marcada a primeira Eucaristia, lá no Biguá. Eu cheguei lá, a criançada já estava na capela para confessar. E ele ficou ali rodeando, falei, vai, não vai. Depois não veio, não confessou comigo não. Mas a mãe dele veio conversar. Meu filho não pode fazer porque não tem uniforme. Eu falei, não tenho, por causa disso não. Vamos lá, confessa, você faz a sua primeira Eucaristia. E a minha mãe guardava a roupinha que meu irmão mais velho fez a primeira comunhão. Depois meu outro irmão, calcinha curta branca, paletózinho branco. Bonitinho, né? Mesmo que eu não era bonitinho, uma belezinha. Mamãe arrumou a roupinha, já tinha guardado. Aí eu fui fazendo o curso, eu estudava, eu queria fazer a primeira comunhão, já era coroinha. Aí quando chega uma semana antes da primeira comunhão, a professora falou: uniforme da primeira comunhão, calça comprida branca, e eu aluguei lá em Itajubá, na cidade perto do Biguá, eu aluguei, os rapazes vão usar um guarda-pó, vinho, para lembrar o sangue de Cristo, calça branca para lembrar a hóstia. E as meninas vão com a saia vinho e a blusinha branca. Aí eu cheguei lá em casa e falei: mãe, tem que ter calça comprida, mãe. Aí falou: meu filho, mas não tem. Aí mamãe foi falar com a professora. O professor falou: mas não pode. Só ele de diferente não pode. A senhora dá um jeito de arrumar a calça para ele. Mas sabe que nós íamos arrumar dinheiro? Não tinha dinheiro. Dinheiro era quando você vendia o leite. Todo dia eu tirava o leite, vendia. No final do mês ia lá na fábrica, pegava o cheque, ia na cidade e trocava. Mas era coisinha. Agora, como é que em uma semana ia comprar uma calça? Eu comecei a chorar. Mas falou: meu filho, não vai dar dessa vez, você espera. Mas eu queria tanto fazer a primeira comunhão. E eu fui, falei com a professora, eu chorei. Ela disse: não pode. Ordem é ordem. Falei: meu Deus. Mas eu chorava. Eu me revoltei contra Deus. Por que eu não ia poder fazer a primeira comunhão? O padre vinha, ele chegava lá à noite, de tardezinha, tinha a missa da noite. De manhã tinha a missa cedinho.
para os colonos ir trabalhar, e às 10 horas então tinha a missa das crianças, que era a missa da primeira comunhão, e eu sonhava com aquela missa. Minha maior vontade era saber que gosto que tinha a hóstia, pois eu me lembro, eu lá deitava, eu ficava imaginando como é será que quando punha a hóstia, o que a gente sente? Falei, é Jesus que você vai comer, não pode colar no céu da boca, não pode pôr o dente. A gente treinava, ficava, tudo vai ser, né? Aí eu não ia poder fazer a primeira comunhão, mas eu chorava tanto. Eu me lembro que eu via mamãe chorando, papai triste, mas aonde ia arrumar dinheiro para comprar? E outra, era só comprar o pano, porque mamãe é uma costureira de mão cheia, mamãe que fazia nossa roupa, mas não tinha dinheiro para comprar 1,2 metro de pano branco, gente, não tinha. E aquela professora, não pode. Como é que as outras crianças vão tudo olhar nele? Vai pôr guarda-pó? Vai parecer ele de sainha? Mas eu não tenho importância, não. Eu queria fazer a primeira comunhão. E eu chorava. Mamãe chamou eu um dia chorando, falou, meu filho, não chora não. Mas ela também estava chorando, né? Falou, quando o padre chegar aqui, eu vou conversar com o padre. Aí nós vamos marcar outro dia, senão nós vamos lá na avó, lá na cidade, nós conversamos com o padre lá. Fica triste não, meu filho. Mas mamãe também estava chorando, né? Aí o dia que o padre chegou, eu estava roçando o pasto lá, quando eu vi passar o carro do padre, eu fui correndo, mãe, o padre veio, mãe. Aí ela falou, então vamos tomar banho e vamos lá conversar com o padre. Aí fomos, eu pequenininho, né? Chegou lá, padre Arlindo, padre Delfim Moreira. Lá padre Arlindo falou para ele, contou a história para ele. Falou, ô Nazaré, você foi catequista de quantas crianças? Se você não tiver condição de dizer que o seu filho pode fazer a primeira comunhão, ninguém tem aqui no Biguá. A primeira comunhão dele vai ser hoje. Eu fiz a primeira comunhão sozinho, de terninho branco, de calça curta branca, sozinho, porque não tinha dinheiro para comprar aquela calça. Meus colegas fizeram no outro dia. No outro dia eu já era coroinha, eu já tinha feito a primeira comunhão. Eu não sei aonde estão nenhum deles. Hoje, pela graça de Deus, eu sou padre. Eu conheci o Padre Léo quando ele era muito jovem, eu também. Naquele tempo eu tinha cabelo e tinha cabelo preto, porque ele, ainda jovem, nem pensava em ir para o seminário. Ele morava em Itajubá. Em Itajubá aconteceram muitos congressos. E eu acabei conhecendo um jovem chamado Léo, né, muito interessado. E eu comecei a perceber uma simpatia dele por mim e até mesmo um espelhar-se em mim. Fazem 29 anos que eu tenho olhado para o Senhor. Em 73, em agosto de 73, eu já participava de um encontro de oração com o Senhor pregando. A sua presença na minha vida, como na vida de muitos padres do Brasil e do mundo, foi sempre um grande convite. Que a gente também se unisse ao Senhor e ao Cristo que chama. Do mesmo jeito, pelos anos 77, 78, o Senhor começou a convidar jovens que tivessem a coragem de dar 1 ano da vida para Jesus. Eu naquela época pensei já em dar 1 ano da minha vida para Jesus. Cheguei a terminar um namoro para ir embora para um seminário, quem sabe para Canção Nova. Eu me lembro, eu tinha 17, 18 anos de idade, com aquele cabelão que eu já falei, indo trabalhar de bicicleta para a fábrica de armas. Eu era torneiro mecânico que trabalhava na fábrica de armas. Mudei pouco.
fazia fuzil automático leve. Era um homem de muita paz. Ajudava a fazer fuzil para matar. Quando eu voltava da fábrica ou da escola à noite, eu voltava fumando meu baseado. E todo mundo que já usou drogas sabe disso. Na hora você fuma, você fica eufórico, alegre, e logo depois bate uma tristeza. Quantas vezes eu fui cortando aquelas noites frias, ouvindo da casa da namorada, lá nos Canudos, chorando, e dizia: oh meu Deus, por que o Senhor não me liberta das drogas? Eu já era menino de igreja, eu já participava dos encontros. Por isso que quando eu falo nesses encontros para jogar fora a droga, o cigarro, é porque eu sei que tem, eu levava. Tinha dentro da minha bolsa, dentro da Bíblia. Eu tinha a Bíblia dessa de zíper. A gente vinha em São José dos Campos, comprava um punhado de maconha, punha dentro, se apertava bem dentro da Bíblia, fechava. Aleluia, irmão. Aqui está a minha vida. Era maconha que tinha lá dentro. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu carreguei um tijolo assim, porque a gente comprava de tijolo, meio quilo de maconha, de excelente qualidade, que vinha com aquela sementinha, para a gente ficar fazendo assim, depois pondo na boca e comendo assim, a sementinha. Quantas vezes eu rezei, quantas vezes eu chorei, e quantas vezes me decepcionei, porque parecia que Deus não me ouvia. Passado algum tempo, era uma quarta-feira, dia 18 de abril, tinha um show do Gilberto Gil. Eu e um amigo combinamos, a gente se encontra, vamos para a sua casa, lá a gente faz os cigarrinhos de maconha e vamos para o show. O show era 9 horas, vamos para a casa dele. Aí eu tinha um punhadão de maconha, ele já arrumou os papeizinhos e começamos a fazer o cigarro de maconha. Quando estava no último cigarro, eu estava com o papel na mão, onde eu estava me esgalhando a maconha, e ele segurando o papelzinho branco na mão, para eu colocar o pozinho da maconha, para não perder nada. E nós já tínhamos fumado uns 3 cada um. No que eu passando a mão assim, naquele pozinho, eu tive uma visão. Eu, vestido de franciscano, purificando a patena no cálice. Quando veio aquela visão, eu comecei a rir e a chorar, junto. Eu chorava de arrependimento e achava engraçado. E eu de franciscano, celebrando a missa, ao invés do pão, era maconha. Eu não sei se você consegue entender que é uma cena meio engraçada. Fomos para o show. Quando chegamos no Tigrão, em Itajubá. Tigrão, você já fez show lá, Dunga? Não naquela época, depois, né? Quando chegamos no Tigrão, não sei por quê, o show foi transferido para o dia seguinte. Então, vamos fazer o quê? E eu chapado, e aquela ideia ficava matutando na minha cabeça. Depois nós fumamos uns 3 cada um. Não tem o show, e falou: não, cara, eu vou embora. Eu falei: eu vou namorar. Eu fui para casa da minha namorada. Aí cheguei lá, que zóio. Aí estava verde os olhos. Ela falou: o que você tem? Eu falei: não sei. Fala para mim. Eu olhei para ela e falei assim: estou pensando em ser padre. Ela gritou, falou assim: ô mãe, olha o que o seu genro está falando aqui. O que foi, minha filha? Ele está falando que vai ser padre. E já chorando nela.
E a dona Adélia falou: ah, minha filha, tomara então que seja um padre que presta. As coisas não aconteceram. O padre que estava me orientando se transferiu de cidade. O tempo passou. Quando foi 24 de junho de 1981, numa quarta-feira, o dia que Nossa Senhora apareceu a primeira vez em Medjugorje, dia de São João Batista, eu sofri um acidente no dedo. Na capa do CD fotografaram direitinho. Até hoje ele é aleijadinho. Por isso o anel não sai. E aí foi o grande período de discernimento vocacional. Fui embora no ano seguinte, fui para a congregação, mas aí fui obrigado a deixar de lado, pelo noviciado, o trabalho que eu já fazia com os grupos. E eu já estava quase que desanimando um pouco de voltar àquele trabalho, de participar dos encontros, de pregar, quando caiu na minha mão o CD Vem Louvar. Nós estamos já em 86. E aí essa música marcou minha vida. Essa música foi um referencial na minha história. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo. E o que ele me diz? Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Imagina se quando eu morava com a minha avó, eu entrava com o pé sujo dentro do meu quarto. Pois eu que tinha que varrer, eu que tinha que encerar. E naquela época era aquela cera comeína, ó. Ficava com a unha tudo vermelha. E depois no escovão. De noite, eu trabalhava das 2 às 10 da noite. Chegava em casa às 10h30 da noite na sexta. No sábado ia trabalhar às 6 da manhã. Trabalhava das 6 às 2. E tinha que fazer na sexta, porque sábado à tarde eu dava catecismo. Então eu fazia 10h30 da noite e encerar a casa. E eu ficava tão feliz quando ela falava: ah, você sabe encerar. Você deixa tudo brilhando. Como é que é? Eu sei cuidar. Eu estou dizendo, eu te amo. Não é isso que a senhora faz quando faz as coisas bem feitas, que o senhor fala? Eu te amo, é o jeito de falar, eu te amo. Eu lembro também do Padre Léo, já nos anos 80,
85, por aí, 86, a gente lá no Cenáculo, em São Paulo, ele já próximo da gente, né? Ele já bem próximo assim, do Padre Jonas. Então ele começou a se aproximar, mas começou, logicamente, via Padre Jonas, que isso que é bonito, um amor mesmo filial que ele teve pelo Padre, essa comunhão de alma mesmo. Aprendo muito mais, Padre Jonas, com aquilo que o senhor é. Foi por sua causa que eu escrevi num dos meus livros, Santidade não se improvisa. Eu já tive a oportunidade de estar com o senhor em muitos lugares, em outros países. E o senhor sabe que a coisa que mais me impressiona é que o Padre Jonas é sempre o mesmo em todos os lugares. E isso é algo que eu desejo muito, um dia chegar lá. Ainda não cheguei, falta muito. O jeito do Padre Léo, ele sempre foi assim, muito autêntico. Sempre falou o que ele pensa, o que ele não pensa. Sempre foi assim, bem impulsivo, né? O Padre Léo, ele tem uma constância. Ele não virou Padre Léo depois da televisão ou da TV Canção Nova. A TV só transmitiu o que ele era já bem antes, né? Desde Frater, ele foi muito de quebrar regras, quebrar o convencional, de sair da estrutura. Pra vocês terem uma ideia, numa época em onde todos os seminaristas se vestiam do mesmo jeito, cortavam o cabelo para o mesmo lado, o Padre Léo era cabeludo. Tinha um cabelo que batia quase nas costas. E desafiava, porque quando você chega numa estrutura, você tem que se ir amoldando a estrutura. O Léo não tinha isso. Num mundo de seminário onde todo mundo é muito parecido, o Léo destoava, porque ele ria, brincava, às vezes saía do convencional, fazia teatro, fazia várias estripulias, ria de todo mundo, deixava que todo mundo ria dele, pegava no pé de todo mundo. Então ele sempre foi o diferente. Sempre acompanhado de muitos jovens, sempre acompanhado de muita alegria, aquelas piadinhas dele, aquela maneira de ser. Própria característica do Padre Léo, assim, muito original, com a sua maneira de posicionar-se diante das situações. Parece-me que o Padre Léo amadureceu muito na sua espiritualidade, na sua área humana, mas em termos de identidade, personalidade, era sempre a alegria que o acompanhava, as brincadeiras, como que uma forma de cativar mesmo o original dele. A primeira impressão que eu tive do Padre Léo era que realmente nós estávamos ganhando naquele Frei Léo que na época se falava, né? Nós estávamos ganhando um grande religioso, um grande membro da congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Eu acabei me encontrando com o Frater Léo, porque é assim que a congregação chamavam aqueles que eram seminaristas. E acabei o encontrando pregando, ministrando os dons, cantando daquele jeito dele, né? Tendo a voz que ele tinha, os afinamentos, os desafinamentos que ele tinha, mas isso para ele não era problema. Muitos não conheceram muitas fases do Léo, né? Desde fitinha na testa, de cantos pra cá, cantos pra lá. Então o Léo era um cara assim que estava muito próximo das pessoas. Foi o hino da minha ordenação sacerdotal. Quando a gente entra no barco de Deus, a gente chega a uma certeza, que o Nelson nos ensinou a rezar e a cantar. Não tem volta.
pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o mar sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o mar sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Ele entrou num processo de amadurecimento muito rápido, porque o Padre Léo, assim, ele tem essa capacidade de falar com a criança de 5 anos, que ele não tinha muita paciência, criança bagunçando na missa, mas, e ao mesmo tempo, falar com uma pessoa de 80 e com um culto ou com uma pessoa simples. Em pouco tempo, o Léo ganhou projeção na congregação. Tanto é que o Léo foi assumindo responsabilidades, foi vivenciando cargos. Primeiro ano de ordenação do Léo, ele já foi mandado como diretor do Colégio São Luís. Mas a minha vida sempre foi marcada pelo contato com jovens, principalmente marginalizados. Já trabalhei muito com meninas marginalizadas, visitando prostíbulos, com meninas e meninos de rua, com meninas e meninos que um dia deixaram se levar pelo vício das drogas. Quando ele passou a diretor do Colégio São Luís, então ele dizia: não basta a gente receber, conversar, não basta a gente passar a mão na cabeça, é preciso buscar meios para ajudar esses jovens e adolescentes. Fui trabalhar com jovens, mas sentia uma dor muito forte no meu coração. O jovem vinha até mim, eu rezava por ele, eu conversava com ele, mas aí ele ia embora. Muitas e muitas vezes à noite eu acordava 2, 3 horas da madrugada e ficava pensando: onde será que está aquele menino? Onde será que está aquela menina? Precisamos de um lugar onde, vivendo a comunidade Betânia, onde vivendo a espiritualidade de Betânia, pudéssemos ser auxílio e ajuda para os jovens e adolescentes. Algumas vezes eu cheguei a pegar meu carro e sair à noite, e muitas vezes de madrugada encontrava aqueles meninos, aquelas meninas nos botecos, se drogando, e muitas vezes punha dentro do meu carro e levava escondido para minha casa. Eu morava num colégio, uma pequena comunidade. De manhã já tinha que levar os meninos de volta, porque senão ia começar a chegar os alunos. Alguns pais de alunos reclamavam, e eu não conseguia mais dormir pensando neles, pensando naquelas meninas abandonadas. Começaram a me procurar meninas que trabalhavam em zona de prostituição, e eu ia nas zonas de dia, o meu carro bem grande escrito atrás Jesus, e eu ia lá para a zona, e a menina falava: padre, eu quero sair. A prefeitura mandava casa para mim, o que eu podia fazer? Consegui algumas casas que acolhiam as meninas, pedi ajuda de algumas pessoas, e elas me davam dinheiro, e eu ia sustentando essas meninas em casa de família. Mas enquanto é uma, duas, e depois?
Isso foi amadurecendo nele o desejo de um lugar. Como em Brusque não foi encontrado esse lugar, e foi numa missa em São João Batista então que o Padre Léo foi fazer. Ele falou de Betânia, desse desejo de Betânia, e a dona Wanda estava nessa missa. Ela se prontificou e conseguiu o terreno em São João Batista para a gente iniciar a nossa casa. Ele falou que ele queria abrir uma casa para acolher as pessoas, né? E aquilo me tocou. Eu disse, mas eu vou ver, Deus vai me ajudar nisso. E aí falei para um senhor que era muito amigo do grupo de oração, o Dego. Eu disse, eu acho que eu vou conseguir esse terreno para o Padre Léo. Será que vai? Vou conseguir. Ele veio com a notícia em casa, ganhei um terreno, vou fazer. Aí ele juntou eu, hoje o Padre Pedrinho, Juscelia, e fomos ver um terreno que eles tinham ganho em São João Batista. Nós chegamos lá e eu olhava, só tinha eucalipto. E ele com a Juscelia dizia assim, isso, lá embaixo nós vamos fazer isso, aqui nós vamos fazer aquilo, lá no fundo. Eu não via nada, só via eucalipto, não via nada. Então Deus me deu a graça de ganhar um terreno e começar a construção da primeira casa. E quando eu comecei a fazer isso, eu perguntei a Deus que nome deveria ter esse lugar. E veio muito claro para mim, tem que ser Betânia. Na Terra Santa ele foi pela primeira vez a Betânia. E lá ele voltou com a experiência de que Betânia, com muita probabilidade, teria sido uma colônia de leprosos. Betânia, mais do que uma doutrina, do que um método de desintoxicação, de ajudar os dependentes, é uma mística. Betânia existe por causa de uma espiritualidade. A espiritualidade da acolhida. Betânia é a casa dos amigos de Jesus, que gostava de acolher Jesus, aonde Jesus gostava de estar, junto com Marta, com Maria e com Lázaro. 3 pessoas, humanamente falando, 3 pessoas descartadas da sociedade. Marta com o seu ativismo, Maria com a sua vida de prostituição, principalmente ela que era uma prostituta de leprosos, e Lázaro um leproso. E, no entanto, era ali que Jesus gostava de estar. Então nós também queremos criar espaços, feito esse, onde a gente possa estar na serena e maravilhosa companhia do Senhor. E a Bíblia diz que naquela casa, o santuário da vida aconteceu. Até mesmo quando Jesus ali chegou e Lázaro já estava morto. Tudo estava perdido. Maria e Marta chegam a dizer para Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz, eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Hoje eu vivo em Betânia. E digo a vocês, essa tem sido a minha grande escola. Uma escola de evangelho. Aonde eu entendo que não existe jovem problema. Existe jovem que ainda não encontrou a solução. O jeito de valorizar a pessoa humana como um todo, e alguém que não media pelos defeitos, pelas dificuldades que a gente tinha, mas alguém que sabia olhar o potencial que a gente tinha. Eu cheguei perto dele, com aquele meu jeito toda louca. Aí eu disse para ele, por que você me escolheu? Eu não sei fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não sou capaz. Imagina eu sempre lembrando do meu passado medonho, querendo reviver aquilo e reproduzir aqui. Não, Leia, o teu passado ficou para trás. A partir de hoje você é uma Leia nova. E eu nem aí. Por que você me escolheu? Não, Leia, não foi eu que te escolhi. Já sei, foi a Margarida e ela não quis me falar nada. Não, Leia, não foi a Margarida. Quem foi? Eu quero saber, porque eu não vou assumir. Foi Deus. E se ele te escolheu é porque você é capaz. O Léo, ele tinha essa capacidade de confiar nas pessoas. Quando ele confiava, ele de fato confiava. Não fazia distinção de pessoas. Ele não era um moralista, mas também ele não consentia o pecado. Ele amava os pecadores.
Padre Léo se fazia um com eles, se vestia e frequentava ambientes que talvez eu não tivesse coragem de frequentar. Mas ele frequentava para ganhar uma alma, para ganhar um jovem, para resgatar para Cristo. Então eu aprendi com o Padre Léo a não ter medo das pessoas e não ter medo das fraquezas das pessoas. Pelo contrário, abraçar e acolher o outro como ele é, como um filho de Deus e com capacidade de ultrapassar o seu erro. A Madalena foi nossa primeira filha. Vocês imaginam, a primeira filha que Deus mandou para nós chamava-se Madalena. Deus é 10. Madalena Correia, então vamos soltar as correias dela, né? Agora, semana passada, ela veio me dizer que quer ser frida. Tomara, Deus, vai ser uma frida muito doida, mas vai. Então, lá na nossa casa, uma das nossas obrigações é dar um abraço em cada um. Então, a Madalena chegou na comunidade, os consagrados, os meninos, e abraça. Na hora de levanta, tem que dar um abraço. Na hora de dormir, dá um abraço. Passa uns 3 dias, eu chego lá, superior, eu falo, Léo, eu tô com uma coceira aqui no cabelo. Quando eu olhei, gente, essa Madalena tinha tanto, mas tanto piolho, mas nossa, que coisa medonha. E uma moça linda. O encardido deixa a pessoa feia. Esse chega sem dente, magro, tudo manchado. E o Padre Léo trabalhava muito essa dimensão. Primeiro, em acolher. Depois, ele acreditava nas pessoas. Como o próprio Cristo não ficava olhando a vida passada dessa pessoa, se era merecedora ou não, diante de uma nova oportunidade de se restabelecer. Ele acreditava. Capacidade de amar, eu percebia isso muito na vida dos filhos, principalmente quando eles caíam, quando eles erravam. A capacidade de amar quando as pessoas estavam na pior, quando eles estavam no mais profundo do pecado. Essa capacidade de acolher e de amar, onde a gente vê que o normal seria rejeitar, excluir, castigar. Para os olhos humanos isso seria normal. E parece que quanto mais intenso o pecado, a dor, o sofrimento, mais ele tinha capacidade de amar. Acontece que Deus olha para cada um de nós, não a partir dos nossos méritos ou deméritos. Isso é uma coisa que Deus não soma. Deus não soma nem créditos e nem soma débitos. Eu falei toda a minha vida para ele, todas as misérias que eu tinha vivido até aquele dia. E eu, acostumado com padres tradicionais, eu pedi que ele me desse uma penitência. Aí ele levantou, caminhou comigo um pouco pelo Recanto de Curitiba, abriu os braços, mostrou o recanto e falou, viva. Você não tem que se colocar nem acima e nem abaixo de ninguém. Você não tem que se comparar com ninguém, porque a ciência garante e a Bíblia também que você é único, única no mundo. Jesus, se apareceu na minha vida também em forma humana, apareceu na figura do Padre Léo, que me ajudou a ser mais, que me conquista cada vez mais, que me joga para frente, alguém que me provoca, faz com que eu coloque as coisas melhores que eu tenho para fora e faz com que eu busque cada vez mais, que é possível e é preciso ser mais. O Padre Léo era muito mais ser do que fazer. Ele não falava. Então você via o Padre Léo roçando pasto, você aprendia que trabalhar era importante para a restauração minha, apesar de eu já ser consagrado, mas também dos filhos. Você viu o Padre Léo levantando cedo, mesmo chegando tarde em casa, muitas vezes levantando cedo para rezar, levantando cedo para celebrar a missa, a pontualidade. Eu fui aprendendo que os horários da comunidade eram importantes, eu fui aprendendo que a fidelidade era importante, que a oração era importante. Voltando de uma missa com ele, eu falei assim, Léo, às vezes eu acho que a gente é muito racional. Por isso a gente não consegue rezar direito. Ele falou, não, justamente a gente é irracional. Porque se a gente fosse racional, se a gente alimentasse a razão bem, a fé saberia distinguir que Deus existe e que Deus é bom e que Deus está com a gente. Essa inteligência que ele tinha, essa maneira dele
assimilar as coisas, essa maneira dele embasar, porque o Padre Léo é muito brincalhão, mas a brincadeira dele não é uma brincadeira boba, não. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Era uma metodologia de evangelização. Os monges antigos, quando eles se encontravam nos mosteiros, sabe como é que eles se saudavam? O que um dizia para o outro? Bom dia, boa tarde, paz de Jesus, o amor de Maria, Deus te ama? Não. Um monge, quando encontrava o outro, dizia assim: memento moris. Grava essa frase. Diga para quem está do seu lado: memento moris. Memento moris. O que significa essa frase? Vais morrer. Um monge virava para o outro e falava: memento moris. Lembre-se, memento, de memória. Lembre-se, vais morrer. E como é que o outro respondia? Deus me livre e guarde. Amém? Não. Olha lá. Ou fala portuguesado que é mais fácil. Carpe diem. Carpe diem. Que significa o quê? Viva bem o dia de hoje. Carpe diem. Carpe diem. Viva bem o dia de hoje. E nós rezamos isso na Ave Maria. Rogai por nós pecadores agora. Mas o que será que o meu agora tem a ver com a minha morte? Tudo. Eficiente porque era bom no que fazia todas as coisas bem, com precisão. Ele era exigente consigo mesmo, com os outros, no sentido assim, fazer bem feito tudo que fazer, dar o seu melhor. Ele sempre foi assim, muito organizado, muito pontual nas coisas que fazia. E, por outro lado, eficaz, porque ele fazia com aquele toque a mais, com essa dimensão mesmo de estar fazendo por Deus, de evangelizar, de levar adiante. Então ele nunca perdia tempo. Eu tenho percebido cada vez mais pessoas que estão na retaguarda, que não aparecem tanto na pregação, mas que possibilita para que eu possa estar viajando e pregando. Em Betânia eu tenho os consagrados, para que os consagrados de Betânia e nós possamos cuidar dos nossos filhos e filhas. Nós temos a Juscelia, que é uma engenheira civil, consagrada da nossa comunidade, que cuida de toda a economia da comunidade. Cada vez mais eu tenho percebido a necessidade de pessoas cheias do Espírito Santo, mas que tenham a coragem de dar a cara a tapa, que tenham a coragem de pensar para que o outro possa pregar. Conheceu a Juscelia. Fizeram trabalhos muito interessantes, a Capelinha do Colégio São Luís, que começou a ser um centro de irradiação, de espiritualidade. O pessoal vinha de longe para as missas com o Padre Léo. Falavam como era e a Juscelia conseguia colocar no papel, materializar aquilo que o Léo queria. Então, uma das poucas pessoas que eu sei que entendia, conseguia colocar no papel o que o Léo queria. E conseguia também um pouco de rédeas no Léo, devagar com as coisas. Uma parceria que deu certo. Formou-se engenheira, tinha o escritório dela, tudo. Mas eu acho que quando ela encontrou Betânia na vida dela, aí realmente foi ela deve ter se apaixonado. Eu acho que foi assim um sentido maior para a vida. Então eu acho que a amizade dos dois deram certo porque eles tinham um objetivo único, que era ajudar as pessoas. Eu quero que meu coração seja hoje uma verdadeira Betânia para te acolher, Senhor. Às vezes é difícil perceber que tu estás
no rosto em minha porta, bates hoje quer entrar. Quem diz que ama a Deus, mas não acolhe o seu irmão, não conhece a verdade, e a verdade nele está. Ó meu irmão, eu digo, vem cantar comigo, Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar. Ó meu irmão, eu digo, vem cantar comigo, Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar. Viver o compromisso, acolhendo cada um, na face tão sofrida, perceber que tu estás, amar e ser amado, eis a nossa vocação. É Deus quem nos convida e nos chama à conversão. Ó meu irmão, eu digo, vem cantar comigo, Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar. Ó meu irmão, eu digo, vem cantar comigo, Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar. Mas eu me lembro quando o Léo começou a fazer programas, né? Mas, digamos, ordinariamente na Canção Nova. E é interessante que nós percebemos até o processo, né? O amadurecimento do Léo. Porque no início aqui o Léo fumava, a Ju fumava, alguns consagrados fumavam, e aí a gente foi percebendo aos poucos. Léo na Canção Nova e como Deus, por meio da Canção Nova, foi agindo na vida do Léo. Eu vi que eu acabei me tornando um ponto de referência, um exemplar, um modelo para ele. Ele olhava para mim para poder ser um missionário melhor, pregar melhor, cantar melhor, usar melhor os dons. E para mim isso é uma alegria, isso é uma honra, né? E eu vi o quanto o Padre Léo cresceu, independente de mim. Foi a graça de Deus nele, mas não posso negar que eu acabei sendo um ponto de referência. Eu penso e vi assim o Padre Léo, uma mudança muito grande nele, quando ele começou a frequentar mais a Canção Nova, assim, né? Aqueles retiros, e não sei se talvez até a presença do Padre Jonas, né? Que o Padre Jonas não fuma, não bebe, né? Entramos no satélite e começamos a transmitir a nossa programação. E aí o Eto chegou para nós e disse, nós vamos precisar fazer alguns programas. Então, pense em pessoas. Que tal fazer um programa com o Padre Léo? E aí esse relacionamento se travou assim, com muito mais intimidade, um estreitamento profundo com o Padre Jonas, Eto e eu, onde ele tinha o seu quarto na nossa casa. O Padre Léo tornou-se alguém da família. Embora ele fosse da congregação, embora ele fosse da família Betânia, o pai da família Betânia, ele era família conosco. Comigo, ele era como um filho, né? Ele tinha o Eto como um irmão dele, um conselheiro. Eu tenho participado, todas as vezes que estou aqui no acampamento, que graças a Deus tem sido muitas, eu tenho participado intimamente da vida de 3 pessoas que têm me enriquecido muito. Tenho tido a graça de me hospedar cada vez que vem a Canção Nova com o Padre Jonas, com a Luzia e o Eto. Com o Padre, cada vez mais eu me sinto desafiado a ser padre. Muitas e muitas vezes que eu estou cansado, eu olho para o Padre Jonas, que tem 20 anos a mais de padre do que eu, que é capaz de chegar, como essa semana, estava em Brasília, foi a Portugal, chegou aqui na sexta-feira, no sábado estava pregando, estava no acampamento o tempo todo, e isso me impulsiona a ser um padre mais santo. Por isso que ele se aproximou da Canção Nova. Ele dizia que a Canção Nova tinha permanecido a mesma desde os inícios, não tinha mudado, como houve em muitos grupos de oração, sabe, um arrefecimento
Na Canção Nova, não. E isso fez que o Padre Léo se aproximasse da gente. E aí houve logo a proposta do Eto, dele assumir mensalmente um acampamento, e foi o que aconteceu. E na vida do Léo, assim, a gente foi percebendo, né, ele mergulhando mais na espiritualidade, ele se moldando, né, se transformando, trazendo essa vivência da Canção Nova para dentro de Betânia. Então a vida dele foi mudando. É claro, mudando no sentido do quê? Claro que ele sempre foi um homem de Deus. Sempre pregou, né, sempre evangelizou. O que a Canção Nova fez de maravilhoso na vida dele foi ele poder ajudá-lo a largar, né, o cigarro. Betânia também ajudou, mas a Canção Nova teve muito esse processo na vida dele, né, de largar a bebida, de largar o cigarro. E a transformação espiritual, ele cresceu muito espiritualmente na Canção Nova. Eu fui vendo progressos na vida do Padre Léo, mas especialmente, para mim, chave, e aqui não vai nenhum orgulho nisso, a Canção Nova foi um ponto de fazer a diferença na vida do Padre Léo. Porque ele dizia assim para nós, aqui em casa, a Canção Nova mudou a minha vida. Na realidade, o próprio povo foi fazendo e ajudando com que o Padre Léo deixasse para trás tantas coisinhas que às vezes a gente tem, uma bebida, um cigarro, uma coisa de vaidade, algo da nossa natureza humana, nossa natureza velha, né? E isso foi se dando. Interessante que nós aqui em casa fomos percebendo até na linguagem do Padre Léo, né? Onde muitas palavras que ele usava uns tempos atrás, com o tempo ele não foi usando mais. Tenho tido a graça também de participar da vida desse casal, da Luzia e do Eto. Um casal que tem me ensinado muito. A Luzia, por ser a mulher de Deus que é, por ser sempre esse joelho dobrado diante do Senhor, rezando e nos ensinando a rezar. A Luzia no combate à oração, da oração. O Eto na oração do combate. O Eto tem me ensinado muito que para Deus a gente não pode pensar pequeno, que nas coisas de Deus a gente tem que gastar a última gota de sangue se for preciso. Além das conversas que nós tínhamos em comum, eu via muitas vezes o Padre Léo conversando particularmente com o Eto. O Eto mesmo disse como ele acabou se tornando o conselheiro do Padre Léo, que com toda humildade vinha buscar, principalmente pelo lado prático, pelo lado concreto, pelo lado administrativo e também de alguém que é empreendedor, né? O Padre Léo vinha buscar com o Eto. E a dedicatória desse CD, um especial e terno agradecimento ao Eto, mais do que homem de Deus, na firmeza e na ternura de seu coração e de sua vida, experimento e testemunho o abraço humano de um Deus que, sendo grande, se faz pequeno para caber em nossa história. Obrigado por ter acreditado e investido tanto nesse trabalho e em mim. Obrigado por ser, Eto, com sua coerência e persistência, um amigo querido que me acolhe e incentiva. Obrigado por me ajudar a cantar a vida e por ser canção nova para o mundo. Agradeço a Deus. Eu estou me segurando aqui para não ser frouxo. Mas o Padre Léo, ele foi a pessoa indicada por Deus que nas maiores necessidades nossas, o Léo aparecia para fazer os seus encontros, não é verdade? Muitas vezes nós com título para entrar em protesto, chegava o Léo para dar encontro, lotava essa casa e Deus vinha e supria nossas necessidades. Léo, Deus
Padre Léo se afinava completamente com a canção nova. Não é como outros pregadores muito bons, excelentes, que têm a sua vida espiritual, a sua vida de santidade, mas que são eles. Eles vêm e fazem as suas pregações ao modo deles e continuam a vida deles. Padre Léo não, foi se afinando cada vez mais com a canção nova. Ele passou a ser amado, respeitado, admirado, né? E ele foi instrumento de grandes conversões, de muitas e grandes conversões, graças aos meios de comunicação que Deus concedeu à Canção Nova. Porque até esses meios de comunicação nem é da Canção Nova, mas é do Senhor, concedida a Canção Nova como uma prestação de serviço. Eu gostei muito de uma plática de trânsito que vi em Portugal, mas que depois vi também na Espanha e na França. Então a gente vê que a mentalidade lá é tudo parecida. Então você chega numa esquina, tem uma placa que diz assim, por exemplo, Itajubá, para lá, Rio de Janeiro. E aí tem uma terceira placa que eu achei fenomenal. Está escrito assim, outras direções. Quer dizer, qualquer lugar que você for por ali, outras direções. Falei, gente, lá ninguém se perde. Mas isso eu vi em vários lugares, em Portugal, na Espanha e na França. Outras direções. Que coisa, que inteligência espetacular, não? Ninguém se perde. Para onde você está indo? Eu estou indo para outras direções. Então, olha que coisa fabulosa. O encardito está enchendo de placas assim, outras direções, outras, e o mundo está indo. E aonde estão as placas que eram para sinalizar o amor de Deus? Um comunicador completo. Foi daí que começou a nascer entre nós, em conversas, esta possibilidade de ele estar à frente de um dos nossos programas. A Luzia foi a principal instigadora disso. Ela foi provocando o Padre Léo, até que ele foi repensando isso e foi aceitando. E ele mesmo acabou dando o formato do programa. Nós fomos conversar sobre o programa dele, como poderia ser. E eu disse para ele, olha, eu acho que podia ser um programa de auditório, né? Porque o senhor é animado. Aí ele já começou a dizer as ideias dele. Eu disse, olha, podia ser assim, tipo de um circo, né? Como uma lona, uma tenda. Já pensou como no deserto lá, no tempo do Velho Testamento, que o pessoal vivia em tendas? Ele falou, tenda. E eu falei, do Senhor. E ele falou, tenda do Senhor. Do Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Mas é tão bom estar aqui na tenda do Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Direto Brasil e para o mundo, também para Portugal, nós estamos em direto. Olha, acho que tem gente do Brasil inteiro aqui. Tem gente da Argentina. Tem da Argentina também? Pergunta aí para ver. Excusez-moi, vai ser francês. Ai! Tem francês aí também. Tem francês também? Tem. Tá. Excusez-moi. Eu vou direto na pergunta, então. Excusez-moi. Isso é espanhol agora? Existe hermanitos Tu hablas muito bem espanhol, senhor. Sim. Pede o Padre Léo encerrar o bloco, que a gente precisa ir pro intervalo. E aí, não sei, acho que ele ficou bravo na hora, e ele falou diante das câmeras, a gente precisa ir pro intervalo porque a fita tá acabando, a diretora quer que termine logo. E eu sei que eu fiquei muito chateada e ele também ficou muito chateado com a situação. E uma semana depois, lá em São Paulo, nós tivemos o lançamento do livro dele, Rastros de Deus.
E nós fomos gravar e eu me lembro como se fosse hoje, que ele me chamou no canto e falou assim: Zias, esse livro aqui é para você. E o que eu escrevi foi para você. E a dedicatória daquele livro estava escrito assim: eu peço perdão porque muitas vezes eu sou muito mais rastro de trevas do que rastro de luz, mas eu quero ser rastro de luz. E quando eu me deparei com aquela dedicatória do Padre Léo, eu vi que ali existia um homem que tinha sede de santidade, tinha sede de conversão, que lutava com a sua humanidade, com o seu temperamento forte, mas que queria uma santidade. Aí não adianta, pode chorar, espernear, vocês já sabem que se tem uma coisa que não me incomoda é lamúria e reclamação, não é? Verdade. E sempre tem umas velhas para brigar com a gente, que coisa, meu Deus. Em muitas segundas-feiras que nós recebíamos o Padre Léo lá em São Paulo, ele estava assim, fisicamente acabado, porque ele chegava das missões, quantas vezes veio aqui para os Estados Unidos, ou tinha viagens assim muito cansativas, e ele chegava lá na segunda-feira cansado, com dores de ouvido, que ele tinha dor no dente, mas mesmo assim ele trocava de roupa, saía do camarim como se nada tivesse acontecendo e descia lá pro estúdio, fazia o programa acontecer. Canção nova, notícia. Vou estar no Professor Felipe. Na sexta-feira estou sorrindo para a vida. Você vê que eles não têm mais nada para apresentar, estarei eu lá. Não é? E depois eu vou embora, viu? Fique sossegado. Você diz que se não tivesse um ponto final, seria triste demais. Imagina a Nona Sinfonia sem os seus acordes finais. Imagine se não tivesse o pôr do sol do Guaíba, que é uma coisa espetacular, e a própria vida. Que pena. Esse nosso bate-papo hoje nessa taipa também tem que ter um ponto final. Eu não pude participar da morte do papai, até porque papai morreu de repente. Então, papai estava vivo, eu comecei a celebrar a missa. Quando terminou a missa, Paulo César me procurou e disse: Léo, seu pai infelizmente faleceu. Se meu pai fosse avisar da minha mãe, e tenho certeza, a todos os meus irmãos vivos, mais do que, vou ampliar, aos meus cunhados, às minhas cunhadas, aos meus sobrinhos, todos. Se tivesse alguém que pudesse ligar e dizer: daqui 10 minutos seu pai vai morrer, nenhum de nós precisaria ligar e falar: perdão, pai, desculpa, pai. Nenhum. Porque ele ensinou a gente a cuidar do amor. Por isso, nós sofremos e estamos sofrendo, mas é um sofrimento alegre, é um sofrimento que dá uma certeza de dizer: meu Deus do céu, quem aprende a cuidar da vida, aprende essa certeza que Deus cuida de nós. E ali, aquele caixão não estava tão pesado, porque junto com a minha mão, a mão do Hernani, do Paulo, dos meus cunhados, dos meus sobrinhos, era a mão de Jesus que nos ajudava a carregar. Era o pai que estava lá junto com o meu pai. E ali a gente podia dizer, também ali, naquele velório, ele está no meio de nós, porque ele tem cuidado de nós. Cheguei perto dele, chamei a atenção e disse: ó, seu pai faleceu. Na hora ele ficou um pouco meio se indagando, mas estava tão bem. Sua irmã ligou agora. Eu peguei, virei as costas, saí em silêncio, né? Deixei ele curtindo um pouco a dor dele, até um pouco daquilo que eu aprendi com ele também. Dá a notícia, dá o tempo para a pessoa assimilar a situação. Papai foi e vai continuar sendo um grande amigo. Além de ser meu pai, era amigo. A gente se amava muito, a gente se dava muito bem. Não só eu, meus irmãos todos. Papai era uma pessoa especial demais. Papai aprendeu a fazer da doença um hino de amor a Deus,
nunca reclamou, estava sempre rindo, sempre contando uma história, sempre alegre. E muita gente que reclama a minha paternidade e que eu não consigo atender, porque não são só os da Canção Nova, são milhares e milhares e milhares e milhares. Há um padre que diz isso para mim, eu fico muito atrapalhado por isso, né? Mas já assumi, o padre sabe que eu já assumi, eu quero ser seu pai, especialmente depois que seu pai faleceu, né? Eu assumi, o senhor sabe disso, eu sou seu pai. Para mim é uma honra, porque quantas pessoas queria ter o privilégio que eu tenho hoje de estar aprendendo tanto, tão perto do Senhor. Acompanhava com muita atenção a palestra do Padre Léo. Por quê? Porque eu vi aquilo que o Evangelho diz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a esse vos libertará, nós poderíamos acrescentar tantos outros verbos. Vos salvará, vos transformará, vos fará novas criaturas. E eu não apenas saboreava, mas eu mastigava, eu digeria, eu assimilava aquelas palavras, porque se fazia um bem para o povo, fez um grande bem para mim. Eu posso até mesmo dizer que eu também cresci na pregação ouvindo o Padre Léo. Se ele cresceu me acompanhando como modelo, eu posso dizer que o discípulo acabou ensinando o mestre. Um dia, se Deus quiser e Nossa Senhora interceder e eu não der muita bola fora, vocês vão ver esse corpo no céu. Sim, mesmo que se eu morrer, por exemplo, que me der uma gangrena aí no braço, eu perder o braço, ficar sem braço. Chegar lá no céu, vocês vão ver que eu vou estar de braço. Uma pessoa que tirou uma perna, ou você que já está escangalhado, velho, você vai chegar no céu, você vai ficar novinho em folha. É sorte. No céu, pessoa muito gorda, no céu fica magro. Sim. Porque a morte vai purificar tudo que foi estragado. Primeira coisa, conteúdo forte. Esse conteúdo, esse embasamento, com o jeitão dele de contar os causos, fazia uma dinâmica perfeita. Se essa voz veio do céu, é Deus que fala. E Deus manda uma ordem, e ainda diz que é para escrever. Aliás, é a única vez que Deus manda escrever uma ordem dele. E é para escrever o quê? Felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Por que o autor sagrado reafirma numa frase tão pequena? Sim, vírgula, diz o Espírito. Porque parece absurdo demais isso que ele está dizendo. Por isso ele precisa insistir. Eu estou falando, é verdade. É como uma pessoa que está contando uma coisa e pelo olhar de espanto, não dá tempo nem do outro falar, não acredito. Mas o olhar da pessoa, nossa, não diga, confeito. Olha para você ver. Né? Olha para você ver. Olha para você ver, tem 17 entonações diferentes no idioma mineiro. Olha para você ver. Olha para você ver. Olha para você ver. Olha para você ver. Aqui, olha para você ver. Felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim! E esse sim aqui, além de ser com S maiúsculo, está com vírgula. Gente, para que gastar uma vírgula numa palavra tão curtinha? Não é? Uma palavrinha de nada, sim, vírgula. Sabe que não tem assunto para escrever? É porque ele precisa reafirmar. A vírgula dá uma pausa. Então fala, sim, sim senhor, sim senhora. Preste
Preste atenção. Diz o Espírito, para afirmar bem que essa voz que veio do céu não era a alucinação de São João, era o Pai e o Espírito que falavam. Descansem dos seus trabalhos. Agora vem a frase linda. Pois as suas obras os seguem. Mas agora, por exemplo, da Juscelia, eu acompanhei as últimas 15 horas da sua agonia. E acho que foi até hoje a experiência mais profunda que eu já tive de hominização, de virar gente. Sabe, você segurar na mão de uma pessoa que você ama, essa pessoa rodeada com os consagrados de Betânia, os irmãos dela. Muitas vezes, durante o último dia da vida dela, nós cantamos, muitas e muitas horas, chorando, mas muito. Cantamos as músicas que ela gostava de cantar. Quantas vezes eu cantei para ela no ouvido dela a música do Nelsinho, quem te segurou foi Deus. Era o dia de Santo Agostinho, algumas vezes eu falei no ouvido dela, mergulhe-se em Deus, entre em Deus, entregue-se a Deus, não resista mais. E você vê, a pessoa vai suavemente entrando na graça de Deus. Gente, uma das minhas grandes alegrias em relação a Juscelia foi que eu consegui levar lá o bispo de Florianópolis para atendê-la. Ela entrou no céu pela palavra oficial da igreja. Olha, vocês não imaginam a emoção, como eu ficava arrepiado, como eu chorei durante aquela celebração. O Dom Vito fazendo solenemente, lendo. Eu já li aquelas orações quantas vezes, mas nunca teve o mesmo gosto. Quando você vê um pastor da igreja, um sucessor dos apóstolos, dizendo, eu te absolvo de todos os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ungiu a mãozinha e a cabeça, gente, que alegria! Lá em cima, no alto, tem o Cristo com o rosto de Betânia, do lado direito Léo e Juscelia, do lado esquerdo eu e PC. E ali, naqueles dois painéis, porque do outro lado estão os primeiros consagrados de Betânia, Ideraldo, Margarida, Lina e Zene, está ali cravado que Deus já tinha sonhado. Se você, meu irmão, tem medo da morte, da sua morte ou de alguém que já morreu, hoje você precisa pedir essa grande graça ao Senhor pelas mãos de Nossa Senhora. Rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. O mundo tenta. O que significa as festas do mundo? As grandes festas do mundo é uma forma de dizer que a gente não vai morrer. Durante aquele acampamento de carnaval, primeiro eu ver um Padre Léo frágil na pregação. Tanto assim que ele fez uma primeira com dificuldade, tentou fazer uma segunda e foi somente até a metade, o público não percebeu, mas nós que conhecíamos bem o Padre Léo, vimos que ele não conseguiu fazer bem aquela palestra e nós já socorremos imediatamente o Padre Léo. Embora ele, do jeitão dele, não quisesse nenhuma intervenção, que nada de médico, nada de exames, mas nós fomos pulso firme com ele e ele, como nos queria muito bem, aceitou, né? E começaram os exames. Quando eu soube que o Léo estava para morrer, eu fechava os olhos e tentava enxergar dentro de mim alguma porta do que eu teria que fazer dali por diante, e eu não conseguia ver nada. Uma vez eu estava conversando com o Padre Léo, logo no começo da enfermidade dele, ele falou assim, tô com câncer, quer apostar? Eu falei, fala besteira, pai. Tô, você vai ver. Quer apostar comigo? Para todos aqueles que foram seguindo a enfermidade do Padre Léo, foram percebendo que o rosto e a própria pessoa do Padre Léo parecia-nos que ia sendo transfigurada. E no Osana Brasil, aquela pregação,
Ali, aquele clima, as palavras do Padre Léo, ali eu vi um santo. E eu lembro como se fosse hoje, quando ele entrou naquele centro de evangelização, a emoção do povo de ver o Padre Léo depois de tanto tempo, né? E a vinda do Padre Léo nesse dia como um testemunho, né? Eu estive morto. Clinicamente falando, estava à beira da morte. Mas a palavra diz: vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa doença nos ensinou muita coisa, né? Nos ensinou a viver, a dar valor à vida. Porque eu vi o Padre Léo se desgastando por mim, né? Que sou da comunidade, que sou seu filho, se desgastando em todos os momentos, né? A doença nos enriqueceu muito, nos fez crescer. Eu disse logo no início da minha enfermidade, para todos aqueles que se aproximaram de mim: eu não quero perder um minuto dessa doença. Eu quero aprender tudo que Deus tem para me ensinar. Ontem eu fiz 16 anos de padre, para Deus deixar bem claro no meu coração: agora você não se pertence mais. Você é da Betânia, você é da Canção Nova, você é da igreja. Sua vida tem que ser gasta, Léo, até o fim. Ele não precisava nem abrir a boca, né? Ele estar ali na Canção Nova naquele dia já foi uma grande pregação, já foi uma lição de vida fantástica. Então é isso que, essa experiência que marcou para mim no hospital foi perceber a luta, a garra dele, a vontade de viver, ele trabalhando, quantos livros ele não terminou de escrever no hospital, preparando retiros, às vezes nem podendo ler, mas ele não queria parar de produzir. Eu tenho tanto dó de quem não tem fé. Eu tenho tanto dó de quem não encontrou Jesus ainda. Esse é doente. Esse é pobre. Esse é o mais miserável dos seres humanos, porque não tem nada. Tudo que a gente tem, a gente vai perder. Tudo que você tem, você vai perder. E Jesus falou isso em Betânia, quando Marta veio toda apavorada falar para ele que mandasse Maria ir trabalhar. O senhor não se importa que a minha irmã fica aí sentada escutando conversa do senhor, enquanto eu estou aqui com tanto serviço? Jesus olhou para ela, bem dentro dos olhos. Ele pensou outra coisa, mas ele falou: Marta, Marta. Ele pensou anta. Marta, Marta. Tu te inquietas por muita coisa, tu te preocupas à toa. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Se é aquela, e se o pronome está no singular, é só ela. Então é a única coisa que não nos será tirada. Todas as outras coisas nos serão tiradas. Nós vamos perder tudo. Eu que já não tinha muita coisa, perdi quase tudo ao longo desse ano. O assumimos materialmente, espiritualmente e principalmente afetivamente. O tanto quanto eu pude ficar no hospital, eu fiquei. Mesma coisa a Luzia. Tantas vezes o Eto pôde passar no hospital, ele passou. O Felipe passou várias vezes, mas principalmente ele era o antenado. Estava de antena ligado, né, com o hospital, com as pessoas que o acompanhavam, para que nada faltasse ao Padre Léo. Mas eu tinha que vir aqui também para testemunhar uma gratidão profunda a 3 pessoas. 3 pessoas
que, se já ocupavam um lugar de destaque no meu coração, esse ano então evidenciaram-se dentro da minha alma. Padre Jonas, Eto e Luzia. Eu tinha que vir agradecê-los, porque das muitas graças que eu tive, e eu tive muitas graças com o câncer, eu tive a graça de ficar doente na casa deles. E desde aquele primeiro instante, eles me pegaram no colo. E ao longo desse ano me carregaram. Só sabemos que o Senhor nos deu a graça de conhecer e experienciar no Osana Brasil este santo, Padre Léo, que passou pela enfermidade, passou por esta vida como Jesus fazendo o bem e aguentou firme na enfermidade o seu martírio por Cristo Jesus. Então a gente vê ali a grandeza de um homem de Deus, que dá esse testemunho. Então para mim foi muito marcante ver o Padre Léo e toda essa trajetória dele, todo o sofrimento dele, o que ele passou. Aproveita essa vida para buscar as coisas do alto. Que coisas são essas? São as coisas da terra. Parece engraçado, mas é verdade. São aquelas coisas que você já tem. O dia que nós nascemos, nós ganhamos 2 carimbos. Um está escrito assim, céu, entre parênteses, coisas do alto. No outro está escrito assim, inferno, entre parênteses, coisas da terra, coisas terrenais. Chega uma hora na vida que você será chamado a carimbar tudo que você tem. Todas as pessoas com as quais você se relaciona. Que carimbo você vai botar ali? E na verdade, ele como que negociou com os médicos, especialmente a médica que cuidava mais de perto, e a convenceu de que ele precisava vir, que ele queria vir. E a médica viu bem, que era justamente o seu ardor apostólico que o sustentava em vida, e por isso ela permitiu. Quantas vezes você já falou, e nós já ouvimos falar, que vida é essa que eu estou levando? Se você não sabe que vida é essa, é porque sua vida ainda está escondida com Cristo em Deus. E você vai precisar buscá-la. E vai encontrá-la na medida em que buscar as coisas do alto. É um processo de morte e ressurreição. Por isso Paulo começa esse texto com uma condicional. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Cresceu uma esperança em mim, que era certo que o Padre Léo iria superar toda aquela sua situação, e como ele se comportou no palco, como ele fez aquela palestra que será inesquecível, que o povo escuta e quer escutar outra vez, quer ver e quer ver outra vez. E às vezes eu quero ver, às vezes eu sou covarde e não quero ver a palestra. Por quê? Ela puxa muito pelos meus sentimentos. A missa que mais me marcou, já algumas vezes no hospital, quando ele dormia, que ele sonhava, ele celebrava dormindo. Eu acho que é a missa mais presente de Deus que eu vou ter pela vida toda, né?
ele levantava a hóstia, ele fazia todas as orações, dormindo. Então, é um testemunho e uma graça que eu recebi, de estar junto dele e poder compartilhar e celebrar essa missa com ele. Eu tenho a certeza que para mim é um presente e para todos vocês, e por isso pode sentar-se, ouvir o Padre Léo. Ele é a nossa ação de graças ao Senhor neste ano. Meus irmãos, no mundo de morte, no mundo que fala tanto da morte, no mundo que tem tantos sinais de morte, podemos participar não só de um sinal de vida, mas da comemoração de uma vida planificada. Feito a vida do Padre Jonas, é um momento de graça, é um momento de céu. E é isso que eu queria louvar, bendizer e glorificar o Senhor nessa tarde, junto com dezenas de sacerdotes, centenas de pessoas aqui reunidas. Nós precisamos, como cristãos, aprendermos a valorizar a vida. Olhar para a vida como esse dom sagrado, esse dom precioso, esse dom que precisa ser cuidado, esse dom que precisa ser celebrado. Para mim foi um choque muito grande quando eu soube que o Padre Léo estava muito mal. Porque eu conversei com ele na noite anterior, dele ir para a UTI, e ele me disse: Lu, eu acabei de corrigir nesta tarde o livro Jovens Sarados. Eu ainda não recebi o esquema, como vai ser o encontro do PHN, porque eu vou estar no PHN. Então, por favor, peçam para que eles mandem para mim o esquema do PHN. Quando foi na manhã seguinte, eu conversei com ele, era umas 5:30 da tarde. Quando foi no dia seguinte, o Padre Jonas recebeu um telefonema que ele estava muito mal. E que era, assim, coisa de muita pouca esperança. Daí no dia seguinte eu fui para o hospital e lá encontrei o Padre Léo. Uma coisa que para mim foi uma surpresa total. Eu tenho um livrinho que se chama Sacramentário, onde tem a administração de cada um dos sacramentos. E eu uso demais aquele livrinho para atender a doentes, para celebrar exéquias, que quer dizer encomendação de corpo, e batizados. Uso demais aquele livrinho. E eu que já entrei desejoso de administrar a ele o sacramento dos enfermos, já peguei o livrinho e abri para pegar justamente a unção dos enfermos. Só que eu que tinha tanta prática, não encontrava a unção dos enfermos. Não sei porquê. No momento eu não sabia porquê. O que eu encontrava é a administração dos últimos sacramentos a um doente em perigo eminente de morte. E nós? Você já tem a feição mais carimbada para o céu ou para as coisas de baixo? E você vai precisar responder essa pergunta. Aonde mais na sua vida você precisa colocar o carimbo do céu? Das coisas do alto? Que situação da sua vida? Para agora e pensa comigo. Pode até fechar os olhos um pouquinho. Você que está em casa. Diz: que área da minha vida eu ainda preciso botar o carimbo do céu? E isso faz um momentinho de silêncio. Olha que bonito.
Nem parece que são milhares de pessoas. Obrigado, Senhor. E peço assim, Espírito Santo, vem em socorro a minha fraqueza. Dá-me a graça de carimbar a minha vida inteira com as coisas do alto. Eu cansei dessas coisas da terra. Eu cansei do pecado. Vem em socorro a minha fraqueza. Espírito Santo, tu que és o especialista em vir em auxílio daqueles que são fracos. Eu sou fraco. Eu sou necessitado da sua graça. Eu preciso da sua graça. Volte seu coração para o Senhor. Passe um filmezinho da sua vida com o carimbo na mão. O carimbo do céu, das coisas do alto. Aconteça o que acontecer, eu vou carimbar. Hoje eu estou carimbando. A partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje eu vou ser essa criatura nova. Porque eu achei minha vida que estava escondida com Cristo. Por isso que eu não era feliz. Eu vou carimbar meu dinheiro. Eu vou carimbar meu namoro. Eu vou carimbar meu relacionamento familiar. Eu vou carimbar meu trabalho. Eu vou carimbar todo o meu corpo. Hoje. Vou carimbar minha casa. Meu carro. Eu quero carimbar também o meu tempo. Meu tempo precisa ser tempo do céu. Tempo das coisas altas. Das coisas lá de cima. Tempo de Deus. Vitória de Deus. Hoje, depois de muito tempo, eu volto. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Nas terras, vai comigo,
Eu não me acostumei nas terras onde andei. 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 Eu não me acostumei nas terras. Fala de novo pra Deus. Eu não me acostumei. Eu quero ouvir todo mundo dizendo isso pra Deus. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades suas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu quis fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Fala pra Deus. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me Mesmo que seja breve o existir neste mundo, o tempo de Deus é pra sempre. Eu vou viver a vida eterna. CançãoNovaPlay.com. Assine já!